cara da... Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Prep Talk. Hoje trazemos para vocês um tema que atinge milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro. Hoje vamos falar sobre distúrbios alimentares. O que é que são? Quais são os tipos? Vamos tocar em vários pontos que de certeza um deles poderá ser de esclarecimento para você, para quem você conhece ou até quem você convive. Tenho aqui um elenco de luxo, como sempre, que vão me ajudar a trazer para você a melhor informação sobre esse assunto, que realmente é um problema mundial e cada vez mais. Sem mais demoras, eu vou fazer com que os meus convidados se apresentem. Hoje, na verdade, só temos um convidado, porque o resto é pessoal da casa. Então, doutora Alice, seja bem-vinda à nossa plataforma, ao nosso podcast. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Sinto-me lisonjeada por estar aqui com vocês, principalmente para falar sobre saúde, né, que é aquilo que eu gosto. Perfeito. Só para as pessoas lá em casa saberem quem é a doutora Alice, faz o quê. E tem voz de rádio. Nunca me foi dito isto. Olha. Alice Conga, sou psicóloga clínica, sou formadora profissional, formada desde 2018 pela Universidade Católica de Angola. Desde 2018 que eu atuo no contexto clínico, né? Faço atendimentos psicológicos e também trabalho com formações. Todas as minhas formações são no âmbito comportamental, sempre falando sobre saúde, mudança de comportamento. Em consultório trabalho com todo tipo de psicopatologia, doença mental, né? Que vocês podem imaginar. Então, a nível profissional, essa sou eu. Se eu não estou em sala de formação, eu estou no consultório a cuidar da saúde mental das pessoas que me procuram. Perfeito. E hoje tem sido cada vez mais necessário especialistas nessa área. Com certeza, com certeza. Do meu lado esquerdo é a minha Nutri, claro. Thaís, seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. Para quem não conhece, para quem é a primeira vez que sintoniza conosco, a Thaís é nutricionista, atuo na área de nutrição clínica e esportiva, aqui em Angola já há 4 anos, e trabalho também com transtornos alimentares. Okay. E claro, para fechar, o nosso belga. É isso. Pronto, sou Joost, sou treinador de atletismo atualmente. e pronto, e faço parte da mobília da casa já, né? Pois. E eu, para quem não me conhece, vai passar a conhecer. Não, e claro, nós vamos começar a nossa conversa, que isso não é uma entrevista, claro, vamos começar a nossa conversa com a nossa convidada, a doutora Alice, para passar uma breve explicação para os nossos, claro, o pessoal que nos acompanha sobre o que são distúrbios alimentares. Ok. Primeiro, mencionar a relevância do tema, falar sobre transtornos alimentares é muito importante porque é realmente uma realidade que muitas pessoas vivem com, e em Angola, infelizmente, as pessoas ainda, muitas nem sabem que têm aquele transtorno por causa da falta de informação e conhecimento, e ainda bem que nós estamos aqui. Começar por dizer que os transtornos alimentares são qualquer perturbação
que esteja relacionada com a forma como a pessoa se relaciona com os alimentos, não é? E nós vamos encontrar uma série de transtornos alimentares, segundo o nosso DSM, que é o Manual Estatístico de Perturbações Mentais, ele traz por aí em volta de 6 transtornos alimentares, né? Onde nós temos os mais comuns, que é a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e a compulsão alimentar. Não que sejam os únicos, ainda podemos ver a pica, que é um transtorno que as pessoas pouco falam, mas eu já tive, inclusive, uma paciente com pica, sim, o nome é exatamente esse, pica. É um transtorno onde o indivíduo ingere coisas que não são alimentos, não nutritivas, como por exemplo comer guardanapos, comer esponja, comer qualquer elemento que não seja nutritivo, não é? Claro, causando muito risco à saúde física e está muito associado à questão psicológica. Vamos encontrar os transtornos de restrição, não é? E os transtornos alimentares acabam causando um sofrimento clinicamente significativo para as pessoas que vivem com, e é claro que apesar deles fazerem todos parte do grupo de transtornos alimentares, cada um tem a sua especificidade, cada um tem a sua forma de se apresentar, e uns mais complexos do que os outros, mas todos muito perigosos e toda a atenção necessária. Uau! Já comecei a aprender que tem. Da pica eu não sabia. Não. Pica, pois. Não é aquela pica. Não é. Não, conheço grávidas que comeram já tijolo e coisas assim do Sim, gênero, sim. mas nessa fase não, se calhar não é considerado pica. Não, nesta fase vamos olhar para aquela questão dos próprios desejos. A pica é realmente um transtorno mental, onde o indivíduo vai comer coisas que não são alimentares e prejudiciais. Inclusive, eu tive uma paciente que comia esponja. E ela já sofreu várias intervenções cirúrgicas para, óbvio, por não ser alimentar, o organismo não digere, então aquilo Fica causava, lá. exatamente, causava um mal-estar significativo. Ela sentia-se muito ansiosa, com depressão, uma série de problemas, e ela estava com aquela situação há muitos anos, e ela já tinha as esponjas na gavetinha do escritório, qualquer lugar que ela estivesse. A família, obviamente, fazia todo o esforço possível para remover, para não colocar, mas é uma mulher adulta, passa numa esquina, compra as esponjas e escondia, porque estava fora do controle dela, né? Porque essas questões de transtornos alimentares têm a questão da impulsividade, da compulsão, da distorção cognitiva, né? Para muitos desses transtornos. Então, nesse caso, era muito delicado, ela estava sempre a ser operada para remover aquilo, problemas de saúde gastrointestinais muito graves, e era bem complexo mesmo. E era tudo por conta da questão mental. Uau! Essa situação de ter as esponjas nas gavetas, Sim, parece as pessoas que sim. compram doces, sabes? Aquelas pessoas Certo. para ela era uau. E agora eu fiquei. Pica. Pois, tem muitos transtornos que as pessoas desconhecem, né? Mas como hoje estamos a falar dos alimentares, esse é um daqueles que as pessoas pouco conhecem. Tem o que nós chamamos também de transtorno de regurgitação, né? Onde a pessoa come, mastiga, quase a engolir, ela volta a tirar. E volta novamente a mastigar, e fica uma brincadeira com a comida, e não sente enjoo, não sente nojo, não sente, na verdade sente prazer com aquela comida que ela vai mastigando, engole, depois volta a tirar, e fica um ciclo aí na boca. Epa, é uma coisa muito complexa. Estavas a falar em 6, né? Sim. Então sim. tivemos anorexia, Sim, bulimia. certo. Depois, Temos primeiro a pica, né? Pica. A pica é o primeiro transtorno dos transtornos alimentares. Depois temos o transtorno de ruminação, que é esse de tirar. É tipo, né? exatamente. Tipo os ruminantes, Depois né? temos o evitativo, que é aquele onde o indivíduo evita alimentos nutritivos a todo custo. A pessoa está mais preocupada em não se alimentar, e se for se alimentar, ela tem uma restrição calórica muito grande, né? Que depois acaba levando, obviamente, à desnutrição. Okay? Esse é o terceiro. Depois aí temos a anorexia, que é o quarto. Depois vamos encontrar a bulimia, que é o nosso quinto. Depois temos a compulsão alimentar, fazendo 6 transtornos alimentares, classificados pelo DSM-5. Ok, que é aquele manual grande. Aquela coisa enorme. Exatamente, da psicologia. Exatamente. Pois. E eu a pensar,
já estamos a falar de 6 episódios que nós vamos gravar. um para cada, não é? Hoje vai ser mais generalizado, Sim, mas sim. acho que esse quarteto é que vai se reunir muitas vezes. Mas, e Thaís, para ti, a doutora teve a falar que já tratou de pacientes, inclusive com pica. Para ti, desses transtornos que nós falamos, tens algum que tu acompanhas? Atualmente eu estou com um caso de bulimia bem grave, que envolve muito adolescentes, está muito ligado a adolescentes. E tem uma paciente em anorexia também em tratamento. E são contextos totalmente diferentes, porque na fase adulta a pessoa tem um pouco mais de consciência, né? E talvez já lida com aquilo há bastante tempo, então já criou suas próprias estratégias, seus próprios mecanismos de fuga, já tem acesso, já é mais independente. Então é muito mais difícil, às vezes, de controlar esse adulto do que, às vezes, um adolescente, né? Que é o que eu tenho visto, assim, na minha prática atual. Mas sempre aparece. E compulsão alimentar é muito mais comum, não é? Mas falando dos piores, né? A gente tem esses 2 casos que fogem um pouco da questão. É claro que a compulsão alimentar é algo muito grave, porque vai gerar o excesso de peso e tudo, mas a pessoa nem sempre, na verdade, por característica, a pessoa com compulsão alimentar, ele coloca para dentro e não se preocupa com gastos excessivos. Sim. Que é o mais difícil da bulimia e da anorexia, porque a gente lida com uma pessoa ou que tem um nível de atividade física muito intenso para poder compensar de alguma forma aquela ingestão, ou até mesmo fica danificando o próprio corpo em detrimento da culpa que sente ao comer. Então, se cortam como uma forma de se penalizar por terem comido, né, aquela quantidade de comida que não acham que seria o ideal, ou até mesmo treinam muito, fazem diário assim, com uma facilidade incrível. Por que eu senti que a Thaís estava tentando passar uma mensagem? Os bidiários. Ups! Você deve ter a vigorexia, você. Esse transtorno. Não, mas deixa eu sugerir uma coisa. Podíamos pegar principalmente os três, sim. E falar individualmente para poder aprofundar um pouquinho. Sim, exato. E eu acho que é importante não só pegar no próprio distúrbio, mas as consequências e as causas, né? E, por exemplo, no meu caso, posso falar das consequências para os desportistas, né? De modo geral. Da deficiência energética, né? Em muitos casos, que traz consequências muito graves, né? Pois, acho que deves ter. Sim. A própria lesão muscular, né? Quando você treina sem um aporte de nutrientes, você submete o seu músculo a uma constante repetição de exercícios, sem nenhum tipo de preparo, né? Porque é por uma questão de compensação. Você começa a fazer lesão de musculaturas que talvez se tornam irreversíveis. Não só, né? Pronto, normalmente depende um pouco também, né? Por exemplo, nas mulheres, o primeiro sinal geralmente é falta da menstruação, né? Sim, a menorreia. A menorreia, exatamente. Depois tem problemas com os ossos, com os músculos, com o sistema imunitário, né? Pronto, são várias as consequências, mas pronto, vamos por partes. Eu vou começar, não que seja o mais leve, mas talvez o mais comum. Acho que a maioria das pessoas, quando nós falamos de algum distúrbio alimentar, muita gente vai logo direto para os obesos. E então acho que não se vê muito como doença. Ninguém vê a obesidade, ou quase ninguém vê a obesidade como doença, muito menos que a pessoa pode ter algum transtorno ou distúrbio. As pessoas acham só gosta de comer ou não tem cuidado. Então, eu iria perguntar primeiro o que é a compulsão alimentar, propriamente dita, e quais as causas. Ok. Compulsão alimentar é um comportamento inadequado do indivíduo com a alimentação. Ele come em excesso.
mas um excesso bem excessivo mesmo, para que as pessoas tenham noção, a nossa nutricionista pode ajudar-me. Em média, as pessoas por dia podem ingerir mais ou menos a 2.000 calorias, né? Mas se formos olhar para uma pessoa com compulsão alimentar, ela pode chegar a 10.000 calorias por dia, porque a ingestão de alimentos que essa pessoa vai trazer para si é demais. É num nível em que ela pode comer um bolo inteiro sozinha, depois uma tigela de chocolate. Elas comem até o organismo dizer eu já não consigo, até ter dor, até ter sofrimento, e esse comportamento vai se repetir 1 a 2 vezes por semana, em pelo menos na duração de um mês, né? Para nós considerarmos transtorno, nós temos de identificar que ela come em excesso, ingestão de calorias excessivas mesmo, ao ponto de causar um mal-estar clinicamente significativo, e num período de pelo menos acontecer 2 vezes por semana, 1 vez por semana, se for muito excessivo, e isso tem de durar pelo menos 1 mês, 2 meses, de forma repetitiva e com grande prejuízo na vida dessa pessoa, não é? E na compulsão, depois, obviamente, como disse a nossa nutricionista, depois nós vamos ver o quê? O ganho de peso, porque é uma pessoa que vai ingerir um monte de calorias e ele não traz consigo necessariamente ações compensatórias, como, por exemplo, treinar muito, ir fazer o vômito. Na compulsão nós não encontramos esse comportamento, onde o indivíduo depois vai querer tirar. Mas o que é que nós encontramos? Sentimento de culpa. Vem aí todo um pensamento negativo. Por que eu fiz isso? Ai, está errado. Pronto, já que eu comecei, então eu vou dar continuidade, vou fazer mais e mais. E não tem nenhum comportamento compensatório, que leva muito facilmente à obesidade e muitos outros problemas de saúde, como por exemplo diabetes, dentre outros, né? Dependendo muito da forma como essa pessoa vai se alimentar e o que vai ingerir, né? Mas o que causa essa compulsão? Causas, ok, muito interessante. Na verdade, tudo aquilo que é transtorno mental, as causas são multifatoriais. Não existe uma causa específica que nós possamos aqui trazer. Olha, o que causou a compulsão é a ABCD. Nós íamos ter de avaliar pessoa por pessoa, entender o histórico clínico, entender um monte de coisas sobre a família, né? Fazendo aí uma anamnese. E não existe uma causa, mas nós podemos sempre trazer múltiplos fatores, como hereditariedade, genética, ambiente, estilo de vida, questões psicológicas, questões emocionais. Esse conjunto de elementos é que depois poderá então somar-se para desenvolver algum desses transtornos, ou essencialmente a compulsão alimentar. Pegando nas causas psicológicas, nós podemos encontrar pessoas com problemas afetivos. Por exemplo, término de uma relação. Mas qual é portanto, entre os vários distúrbios, né? Há fatores psicológicos ou afetivos ou, pronto, que levam mais rapidamente a uma determinada forma de distúrbio ou a outra? Não, é muito subjetivo. A ciência não consegue dizer de forma exata. Tem a ver com a predisposição da própria pessoa. É a predisposição. Por exemplo, se nós já tivermos um caso na família de compulsão alimentar, fica muito mais fácil eu a vir desenvolver também uma compulsão alimentar, por causa do fator genético, hereditariedade, que já está ali. E depois os meus hábitos alimentares, é como a questão do diabetes, né? Por exemplo, eu venho de uma família diabética, minha avó, minha mãe, todos os irmãos da minha mãe. Então, nós filhos, né, temos essa tendência. Inclusive, o meu irmão mais velho já foi diagnosticado com diabetes. Então, o nosso cuidado para quem vem já de uma família com diabetes tem de ser a dobrar, porque nós já temos ali a predisposição. Então, o mesmo vai acontecer nos transtornos mentais, na compulsão, na bulimia, entre outras. Se já existir predisposição na família, pronto, aquilo torna-se mais fácil de despoletar. Mas vocês podiam perguntar, mas Alice, despoleta sempre que eu já tenho um caso na família? Não necessariamente. Vamos supor que a minha avó teve e eu tenho um estilo de vida saudável. Eu posso não vir a despoletar então aí algum tipo de transtorno, né? Algum distúrbio. Agora, a questão é questões psicológicas, né? Má gestão das nossas emoções, né? Falando das inúmeras causas, me apego às psicológicas, que é mais a minha praia. As pessoas chegam em consultório com muitos problemas psicológicos. Por exemplo, tem uma paciente que foi abusada sexualmente. E esse abuso, obviamente, causou nela muitos traumas e muitas situações de má gestão emocional, questões psicológicas, ansiedades, depressão, que hoje ela tem comportamentos de compulsão alimentar. Obviamente que ela ainda não está no quadro, não fechou todos os critérios para o diagnóstico de compulsão alimentar, mas se nós não fazemos um trabalho bem intenso, ela pode vir a desenvolver. Mas está muito associado aos problemas psicológicos dela. Quando ela sente muita ansiedade, ela só quer comer. Ou seja, é um sintoma
que se torna uma doença depois por si. Exatamente. E isso é muito interessante, essa questão de quando depois um sintoma vir a desenvolver, por exemplo, na compulsão alimentar, nós depois podemos passar por uma bulimia. Uma pessoa com compulsão alimentar pode desenvolver a bulimia. Ok, começar Por a acaso deitar eu fora. conheço, e daqui a pouco vou tocar, eu conheço alguém que acho que já teve a fase de ser obeso. Ok. Não conheci nessa fase, mas teve alguns procedimentos e tudo mais, reduziu de peso e hoje em dia tem esse comportamento. Come, mas eu não posso voltar àquele peso, termina de Deita comer, pouco fora. tempo depois você vê que a pessoa desaparece, vai, tira. Opa. Ou seja, desenvolveu a A bulimia bulimia. porque já foi obeso Ok. e é a forma. Mas ao mesmo tempo a pessoa não para de comer. Não é que Ok. come de forma louca, mas o pouco que come, você vê que a pessoa tem a necessidade de tirar, tipo, eu não posso mais engordar. Ok. Isso também é algo comum, é normal para quem. Para os teus pacientes, para quem sofre Sim. desses problemas. É muito comum e nós vamos olhar para uma das causas que nós não podemos aqui esquecer, são as questões sociais. É os padrões que são impostos pela sociedade. Né? Sabemos que as sociedades têm todas elas um padrão, por exemplo, de corpo. O que é o corpo aceitável? O que é o corpo bonito? Então, se nós olharmos para a pirâmide de Maslow, que fala das necessidades humanas, nós vamos encontrar lá o pertencimento. Eu quero pertencer a um grupo. E como eu quero pertencer a um grupo, no meu grupo todo mundo é magro, ou dizem que para eu poder fazer parte deste grupo, eu tenho de ser magra. Então, o que eu faço? Loucamente, eu vou tentar me enquadrar para ser aceite neste grupo. Então, eu vou, a todo custo, procurar emagrecer. Então, eu deixo de comer, porque eu acho que eu estou acima do peso e se eu não emagrecer, ninguém me vai aceitar. Então, os próprios padrões sociais já pré-estabelecidos também são um dos fatores para o desenvolvimento desses problemas que nós estamos aqui a trazer. Por quê? Porque isso afeta tanto a mente. E falar de transtornos mentais é falar de transtornos alimentares, perdão, é falar de distorção cognitiva. Distorção cognitiva é uma distorção de pensamento. Por exemplo, eu olhar para o espelho e ver uma mulher de 80 quilos, sendo que eu tenho 63 quilos. E achar que o meu braço está muito gordo, mas não está. Mas o meu cérebro me leva a crer que está. Isso é chamado de distorção cognitiva. Então, nos transtornos, por exemplo, como a bulimia e a anorexia, principalmente há muito essa questão de olhar para o espelho e achar, eu estou muito gorda. Sendo que não estás. É só a tua mente que está a levar-te a pensar que tu estás. Então, a questão psicológica, a projeção de pensamentos, afeta muito o meu comportamento, porque primeiro eu penso, depois eu me comporto. Então, os meus pensamentos, se eles estiverem distorcidos, eu adoto um comportamento prejudicial para a minha vida, para a minha saúde. E daí temos o desenvolvimento dessas muitas doenças. Essa questão do padrão social é só uma das razões, né? Como já falei, das psicológicas, depois encontramos as biológicas e por aí fora. Mas o padrão social é chato. Olha, O corpo Thaís, perfeito. Naquele momento. Thaís, você é nutricionista. Primeiro eu vou bater nos nutricionistas, depois você vai defender. Falamos dos padrões sociais e eu já vi reclamação de algum pessoal que foi a um nutricionista. Claro que tem aquela tabela que eu acho um absurdo, mas pronto, já falamos milhões de vezes, que diz que o peso ideal é aquela relação da altura, etc. Isso está super errado, mas claro que existe uma, como é que eu diria, um intervalo que seria saudável, não propriamente em tamanho, mas nós falamos se calhar o equilíbrio entre a massa muscular que o indivíduo Estás tem. a falar do índice de massa corporal, não é? Sim. Existe um equilíbrio, não propriamente Isso. só em tamanho e tudo mais, mas a gente consegue, se calhar, medindo, muitas das vezes não é só olhando pelo físico da pessoa, porque tem pessoas magras com um índice elevado de gordura, e já falamos sobre isso. Mas eu ouço reclamação de muita gente que chega ao nutricionista e o nutricionista ou a nutricionista olha para aquilo e diz: ai meu Deus, tu tens obesidade mórbida e tudo mais e tal, e bate para a pessoa. E às vezes essa pessoa sai daí, em vez de sair motivada para ir Cuidar do corpo, da sai saúde. daí super para baixo. Ok. E às vezes recorre. Essa afirmação
é verdadeira? Você ouve pessoas a fugirem do laboratório ou do consultório, ou a chegarem para ti, por exemplo, e falarem: pô, estava com a outra nutricionista, tive isso. Acontece? Sempre. Isso é muito frequente. Porque é aquela questão de não explorar o paciente na essência, né? E aí, muitos fazem uma análise superficial. Infelizmente, a gente tem alguns profissionais que têm que bater meta de número de pacientes mensal. Então, a gente não tem ali um atendimento tão individualizado assim, né? Não querendo colocar a questão de valor, mas, de fato, você vê um profissional que... Poxa, essa pessoa investiu no seu estudo, ela investiu em cursos e cobrar tão pouco por uma consulta, comece a ter algum tipo de desconfiança nesse sentido, porque, né, pode ser no volume que aquela pessoa vai estar faturando. Mas não indo para esse aspecto, por que é importante analisar o indivíduo na essência? Alguns fatores também genéticos ajudam com que a pessoa possa desenvolver algum tipo de compulsão alimentar, que não necessariamente por um transtorno social, mas porque essa pessoa, fisiologicamente, ele pode ter uma redução do GLP-1, que é o hormônio da saciedade, e isso faz com que o ponto de saciedade dessa pessoa, ele fique acima, né? Na verdade, fique abaixo, aquém daquilo que deveria ser. Então, ele tem que comer maior quantidade para se sentir saciado, o que não necessariamente é uma compulsão. Só que a longo prazo, ele vai acabar por desenvolver uma compulsão, porque aquilo não foi identificado, aquilo não foi tratado. A fonte alimentar daquela pessoa que muitas vezes ele tem acesso não é uma fonte alimentar muito boa. Porque, né, uma coisa é você ter uma compulsão, sei lá, por fruta. Outra coisa é você ter uma compulsão por hambúrgueres. Sim. Então, na maioria das vezes é muito associada ao chocolate, né? Ah, eu tô estressada. Belga. Gordura e doce, né? Gordura e doce. Chocolates belgas. Epa. Eu não tenho culpa. Mas essas pessoas que sofrem desse problema, eu não vou falar qual é o caminho mais curto, porque todo mundo hoje quer shortcut para chegar rápido. Mas tem alguma forma ou algum especialista que tu diz: olha, para nós superarmos esse problema, além de mim, como nutricionista, precisas ver X, Y, Z, precisas dessas análises? Como é que é? Não tem como. Toda doença é multifatorial. Então, a gente já parte do pressuposto que cada um tem a sua profissão e cada um é especialista e vai atuar naquilo que sabe. Então, você tem que atuar juntamente com outros profissionais e selecionar ali os mais importantes naquela base. Toda a diretriz dos transtornos alimentares, você vê tratamento, forma de tratamento nutricional e psicológico. Então, você tem que atuar junto com o nutricionista, junto com o psicólogo, né? É extremamente importante essa troca. Muito. E aí entra as questões, por exemplo, da multidisciplinaridade, da comunicação entre os profissionais para discutirem caso. Porque também não adianta eu, como nutricionista, pegar esse paciente, né? E tratar sobre um contexto, mas não passar para o psicólogo que está com aquele paciente como ele está evoluindo dentro da parte nutricional. Sim. Então, às vezes, ter profissionais muito distantes complica. Eu acompanhei, não sei se cheguei a falar nisso na outra emissão, mas eu acompanhei de perto o caso da minha irmã. Não? A minha irmã do meio é anorética desde os seus 17, 18 anos. Que idade tem hoje? Hoje tem 51, acho. Ou vai fazer 51. E neste momento está a sofrer as consequências de ter uma vida de restrição energética, né? E começou assim, não? Ela era forte, mas não era gorda. Jogava futebol. Era jogador de futebol, era defesa, pronto, ninguém passava por ela, né? E pronto, a certa altura resolveu ir a uma nutricionista e a nutricionista, acho que na altura prescreveu uma dieta muito restritiva, tipo 1000 calorias ou coisa assim do género. Ela nunca mais deixou de fazer, nunca mais parou. E então, pronto, depois começam essas coisas, né? Deixa de ter período, começa a ficar com penugem, pronto, essas
essas consequências ou esses sinais que se veem, né? E só assim, claro, depois vêm os psicólogos, os psiquiatras, mas ao longo desses anos todos nunca conseguiu ficar mesmo bem, né? Neste momento ela diz que come, mas vê-se, não é? Tem fases em que emagrece outra vez mesmo muito. É porque, na verdade, o transtorno ele vai virando um hábito descontrolado. A pessoa passa a não ter controle. Eu às vezes tenho a impressão ao contrário, que eu fiquei com a impressão, como psicóloga, se calhar consegue dizer melhor, né? Mas eu fiquei com a impressão que era a única coisa, se calhar, que ela sentia na vida dela que ela própria podia controlar. E o resto todo não. E então a alimentação ela controlava. Não sei se tem alguma coisa. Tem sim, porque talvez seja o apego com o único elemento da qual lhe faz sentir necessária, útil, se realmente for assim como disse. Então ela se apegou àquilo, mas de uma forma que não foi a mais assertiva, né? Porque não olhou para aquilo que era necessário para ela, a idade, a altura, peso, tudo isso que é relevante. Por exemplo, a nutricionista passar uma dieta restritiva de só 1000 calorias, com que base? Por quê? E depois não informar como deve ser, não educar o paciente, porque o paciente, quando está conosco, eu digo sempre aos meus, você tem 1 hora, 50 minutos comigo, mas lá fora é você por você. Então, os nossos pacientes têm de sair o mais educados possível do nosso consultório. Quando digo educação, é informação necessária para que ele consiga lidar com tudo que vai vir depois do tratamento ou durante o tratamento, mesmo que a doutora não esteja lá. Porque, por exemplo, vai lá, faz uma dieta de 1000 calorias, mas por quê, como, em que circunstâncias, quais são os ganhos, as perdas? Essas questões têm de ser dadas ao paciente, e é nossa obrigação, na maior parte das vezes profissionais, informar devidamente o nosso paciente, primeiro, sobre o que é que ele tem. Os pacientes têm de saber o diagnóstico, quais são as possíveis causas de tratamento e qual é a condição de vida dele agora, depois de receber um diagnóstico. Porque quando ele recebe um diagnóstico, a vida tem de mudar, né? O contexto, a própria família, e é importante, em algum momento falamos sobre a família, tem de entender que agora temos um membro na família que tem esse tipo de problemas, e agora nós familiares, qual deve ser a nossa postura para ajudá-lo. Agora, dizer ao paciente só faz isso e vai embora, e depois não damos essa carga de informação que é importante para dar sustentabilidade ao tratamento, pode matá-lo, não literalmente ou até literalmente. Não, podia, não, neste caso até podia ter acontecido. E dos 6, a anorexia é o que mais leva a óbito. Pois. O Justo uma vez mostrou uma fotografia da irmã na época que jogava, e claro, ela está agora com 51 anos, por volta disso. Tem menos 5 que eu, era 51. Ok. Isso foi na altura ela tinha 17, 18 anos. Eu duvido que o acesso, por exemplo, mesmo que não seja eficaz, as balanças biométricas naquela altura fosse tão frequente. E é uma coisa, se ela jogava, por exemplo, futebol, e isso os nutricionistas têm que começar, não só os nutricionistas, muita gente que trabalha na área da saúde tem que começar a perceber. Existe aquela tabela, que eu acho que das coisas que eu mais odeio no mundo, aquela tabela, a tabela do peso ideal é uma das coisas que eu mais odeio. Okay. Mas tem que depois analisar. Eu naquela tabela sou obeso. Ok. Estou super fora, não sou um indivíduo saudável. Okay. Mas aquela tabela não mede massa muscular da pessoa. Aquela tabela não mede um monte de fatores. Ela jogando futebol, de certeza que o índice de massa magra e de músculo no corpo dela era grande. Se ela foi apenas com base do tipo, não, tem 1,60 m e às vezes a pessoa joga e está com 80 quilos porque ela é forte, tem que tirar pelo menos 20 quilos, então toma. Não analisou nem os outros fatores todos. E como veem, vocês também nutricionistas, PTs, porque também tem alguns PTs, alguns médicos. O que acontece? Muitos. As pessoas vêm à nossa procura para ter cura, e às vezes nós acabamos
debilitando as pessoas, piorando. Exatamente. Então vamos ser responsáveis naquilo que é o nosso trabalho, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas é pelo amor de Deus. Mas, Há pessoas a morrerem por causa da má informação. Eu digo sempre, principalmente para nós trabalharmos com saúde, se você não sabe, não fala. ui. Se você não sabe, não fala. Porque uma informação mal dada pode matar uma pessoa. Ou diz mesmo que não sabe. Sim, diz É que preciso agora não informar-se. consigo, não posso trazer essa informação, porque as pessoas hoje, e no mundo tão tecnológico, tão digital, ouvem tudo, estamos aqui a gravar esse podcast. Se a gente tira algo que não seja o mais adequado para uma pessoa que já esteja num problema com algum transtorno alimentar e a gente fala que é alguma coisa que vai ser um gatilho para que alguma coisa de errado aconteça, pronto, é fatal. Ou pode vir a ser fatal para a pessoa. Então, saúde, você tem de falar com propriedade ou não falar. Ok. Tem um aspecto que eu acho que é importante. Há pessoas que são obesas, mas que não propriamente têm um distúrbio de compulsão alimentar, certo? Sim, sim. Porque eu vejo muita gente, vai comendo, está a ganhar peso, mas não come de forma come mais do que deve. Isso é um. Sim, mas é o que não é preciso comer muito a mais para ao longo prazo ficar Ser muito obeso. gordo. Exatamente. Não, porque às vezes, por que eu toquei nisso? Às vezes nós confundimos, olhamos para uma pessoa obesa e assumimos que tem compulsão alimentar. Sim, Eu acho que para o público, para as outras pessoas, é tipo, se é gordo, é porque come muito. é porque come muito e tem compulsão alimentar. E às vezes não. Então, como é que eu consigo ver, ou eu que estou do lado, consigo ver sinais de que, bom, não, o Yus está com compulsão alimentar, ou só está descuidado, não está a levar em conta os fatores ou os problemas que pode trazer o aumento de peso. Falei no Yus porque ele vai levar muito tempo para ele estar nessa posição. Não é? Vai levar muito tempo. Mas como é que eu consigo Identificar, não é? os sinais? Quando Até às é, vezes, por quando vezes, não é. para ajudar a pessoa. Sim, claro, claro. Na compulsão alimentar, nós vamos pensar, observar comportamentos estranhos. Um dos principais sinais da compulsão alimentar, a pessoa evita comer em grupo, onde tem muita gente. Ele tende a comer de forma isolada, porque se ele comer aqui na nossa frente, nós vamos observar que essa pessoa não está bem. E eles não querem ser julgados, né? Então, um dos principais sinais, sempre que for convidado para comer, não, agora não quero, não quero, porque ele vai sempre preferir comer de forma isolada. Então, vai ter esse fugir. E depois, nós vamos também, obviamente, para aqueles que são mais próximos, por exemplo, vamos supor que vivemos com essa pessoa. A gente já consegue controlar, é um filho, é um pai, é o esposo, a forma como ele se alimenta. Na verdade, o próprio paciente, às vezes ele é o último a perceber que ele está com um problema, né? Então ele começa naquela, não, é só me apetece, né? Então ele não percebe. Nós vamos, claro, olhar para a quantidade de calorias que ele ingere por dia, né? E vamos olhar para a forma como ele come muito rápido, tem a tendência a comer de forma muito apressada. Okay? Escondem-se o máximo possível. Vamos começar a ver um aumento significativo de ganho de peso ou não, vai depender da pessoa. Porque, por exemplo, se for um ectomorfo, né? Os ectomorfos tendem a ter mais dificuldades para ganhar peso. Estou a rir porque o meu caso é uma luta para engordar. Então, por eu mais fico que muito chateado com todo esse povo. Não Este fiques, lado nós da estamos mesa. em sofrimento. Não. Essa é diagonal. Porque é uma dor de cabeça, vou te dizer. Então, Acreditem-me, doutora. Não Estamos é bem pior- assim. Não é pior do que a nossa. eu não sei, como eu nunca estive naquele lado, eu fico sempre, se calhar eu querer estar naquele lado, mas pronto, me contento. Então, claro, nós não vamos conseguir medir esse fator, se ganhou ou não, porque vai ter esses casos, a pessoa come tanto e não engorda, mas está a causar diabetes, está a causar problemas cardiovasculares, problemas diversos, né? Então, nós vamos identificar as coisinhas muito sutis. A frequência com que ele come muitas vezes, por exemplo, na semana nós já identificamos 2 vezes um comportamento muito estranho dele a comer. E sempre que é convidado para comer, foge, não quer comer em público. E vamos também observar uma obsessão da pessoa ao falar da comida. Por exemplo, estamos todos aqui a falar, a trabalhar, né? A conversar de forma agradável, mas ele
meia volta, olha, aquela comida que eu deixei está na hora do almoço, eu quero comer. Vai falando muito daquilo, né? Então são sinais a serem levados em consideração. Eu não falo, só Olha, e é um pensamento obsessivo. Eu estou aqui mais ansiosa a bater o pé, a pensar no que eu vou comer lá em casa. Então, na compulsão alimentar, esses sinais podem ser importantes. Nós falamos, a doutora tocou nos biotipos e eu agora recebi que tem uma pergunta do público. Ok. E vai ser para as duas. É mais fácil engordar ou emagrecer? Por favor, nutricionista, explique-nos. Vai depender muito das suas próprias características, para isso ser fácil ou difícil. Para algumas pessoas, por exemplo, é claro que às vezes parece mais fácil engordar, porque você, por conta da questão dos alimentos que você tem disponível, porque é só comer em quantidade, porque para emagrecer você tem que comer pouco, mas isso é muito fisiológico, sabe? Isso vai muito de pessoa para pessoa, para classificar assim, para falar é isso. Você tem que analisar o indivíduo. Para cada um vai ser mais fácil uma coisa ou outra. Não tem uma coisa de se dizer é mais fácil engordar do que emagrecer. Eu já sei a opinião da doutora. Ela há pouco tempo... A maioria vão falar Para ela é que mais fácil emagrecer. Sim, tá vendo? É a percepção individual isso. Porque para a maioria das pessoas, principalmente meus pacientes que talvez me escutem, falam é muito mais difícil emagrecer, porque você tem que tirar isso, porque você tem que tirar aquilo. Mas também, normalmente, as pessoas vão mais ter contigo porque querem emagrecer, né? E não estão a conseguir sem ajuda, né? Exatamente. Mas é muito individual. Na verdade, claro, olhando para aquilo que é o meu biotipo, eu vou dizer, obviamente, que, olha, eu acho que é muito difícil engordar, mas de forma muito científica, vai depender do indivíduo, a avaliação do indivíduo no seu todo, não é? Não há aqui um fator muito específico, mas sinceramente engordar é difícil. Eu vou falar agora, não como host, como PT. Claro que existem uma ou outra exceção, porque eu também tenho uns amigos que eles dão raiva, porque eles comem de tudo e não engordam. Não significa que são saudáveis. Sim. Comem de tudo a toda hora e não engordam. Mas trabalhando com pessoas de diversos tipos, magros que querem ganhar peso, mais fortes que querem perder peso, eu posso vos garantir que é bem mais fácil trabalhar a perder para quem quer ganhar peso. Aliás, para quem quer perder, é mais fácil pegar alguém que é magro, mesmo tendo esse biotipo, é mais fácil contornar do que o contrário. A sério? É mais fácil pegar num magro e fazê-lo engordar? Do que aumentar o peso? Exato, do que um gordo. Sim. E olha, estamos a falar de coisas. Ele está a falar da massa muscular. Não só massa muscular. Exato, eu ia falar isso. É mais difícil ganhar massa muscular do que perder. É mais difícil. Não, é mais difícil. Ganhar massa muscular não é tão fácil assim. Não é fácil, não. Não é fácil. A conversão não é 1 para 1. Mas eu sinto que em mim, não que seja fácil, mas eu observo uma... Não vou dizer fácil, mas também não acho... Por exemplo, eu treino e eu observo em mim que eu tenho uma facilidade, desde que eu comecei a minha experiência de treinar, eu vi o meu quadríceps a se desenvolver muito rápido e fácil. Tanto que eu tenho as pernas totalmente definidas e olha que eu não sou aquela... Tipo, atleta de treinar bidiário, mas e todo mundo elogia, as tuas pernas. Tem que correr conosco, então. Eu não entendo o porquê, mas o meu está ali. Tem vários fatores, mas vou começar só a lhe perguntar o primeiro. Treina quantas vezes por semana? Todos os dias, excepto domingo. Aos domingos, raramente. Treina a parte inferior quantas vezes por semana? A parte inferior, são 6 vezes de treino. 5. Tem um dia só que eu faço superiores. Estavas a falar o que é desenvolvido mesmo? Quadríceps. Muito fácil. Deixa-me dizer, você treina 5 vezes perna por semana. Sim, mas falho bué também, aquelas faltas e tudo mais. Eu posso garantir, sem conhecer o teu treino, grande parte do teu treino está voltado para agachamentos. Totalmente. Diversos. Sim. Ok. De posterior, eu tenho a certeza que, e além do posterior ser um músculo mais difícil de trabalhar, as pessoas, inclusive os PTs, meus colegas do coração, comecem a passar exercícios de posterior de forma
isolada para os alunos, de virem no ginásio mesmo e hoje vão treinar posteriores e panturrilhas, por exemplo, posterior nunca e treino abdominais. panturrilha. Porque a maioria das mulheres, e isso é mais nas mulheres, tem a parte frontal desenvolvida e um posterior fraco. Ok. Mas a maioria dos exercícios de agachamento normal, frontal, porque quando faz o agachamento com a barra nas costas, pega Muito. muito o teu quadríceps. Sim. Mas quando fazes o frontal, quase que isolas mais ainda o quadríceps. Ok? Então, extensora, a maioria das pessoas carrega muito mais quando faz a máquina extensora do que quando faz a flexora, deitado, até porque a posição não facilita. Ok. Então, tem PT Agora não. no teu treino, potencial aluna, no teu treino, tem que começar a equilibrar, inclusive para ver no espelho e ver a simetria. Não adianta continuar a desenvolver demasiado a parte frontal se a parte posterior não desenvolver. Mas e aquelas pessoas que treinam há muito tempo e você não vê nenhuma curvinha da musculatura aí a crescer? Não, então, porque é diferente você ganhar volume e você ganhar massa muscular. As pessoas confundem muito isso. Por isso que todo mundo, antes de entrar no ginásio, tinha, ou fazer qualquer esporte, tinha que fazer uma avaliação física, nutricional bem detalhada. Sim. Por quê? Né? Fugindo aqui já um pouco do nosso tema. Porque é muito diferente. Muitas pessoas falam assim, nossa, eu ganho massa muscular com muita facilidade. Não. Você está tendo inchaço, você está ali desenvolvendo alguma massa muscular, mas se você não muda o seu hábito alimentar, você também tem uma camada de gordura muito vasta. Sim. E todo o corpo humano a gente vai ter osso, músculo e gordura. O músculo está empurrando a gordura para frente. E ela, de forma muito esperta, ela vai começando a criar o design da sua musculatura. Então, é totalmente diferente você ganhar volume do que você ganhar massa muscular. Magra. E nós que queremos os dois. Tente fazer a combinação. Eu quero os dois. Olha a combinação certa. Você tem que fazer um treino de cardio equilibrado para queimar massa, para queimar gordura. Ok? Aumentar a resistência no treino. Nutrição balanceada. Comer os alimentos certos. Está a precisar de nós. Um PT sábio, que ele passa o treino certo. E uma mentalidade certa, ok? Sim. Para fazer as coisas Já, correrem. Com certeza. Mas nós vamos ter tempo ou dia para falar sobre de isso, treino. né? Não, Ok. porque tem que se falar Não, de tem treino. que se falar de treino. Mas eu posso lhe garantir, até mesmo em termos de suplementação, ok? Por exemplo, a pessoa que quer perder, você vai lhe passar, não, o whey é importante, por exemplo, proteína ou na alimentação, mas pronto. Mas a pessoa depois, o que existe de leque, de oferta, tem termogênico, tem bloqueador, tem blá blá blá, é um monte de suplementação. Porque sabem que, por norma, fora a alimentação que é a mais eficaz, os suplementos não conseguem ser tão eficazes na perda de peso sendo só um ou outro. Ok. Quando é para ganho de massa muscular não, quando é para ganho de peso, que é diferente, um gainer que é, se você vê um Mastec, qualquer que seja o gainer, são super efetivos porque aquilo dá-te peso, literalmente. Então, raramente tu vês uma pessoa que quer ganhar peso lhe indicarem 10 suplementos diferentes. Mas encontra as pessoas que querem perder peso, que estão lá, olha, isso é 30 minutos antes da refeição, olha, isso é 20 minutos antes do treino. Porque o processo, por norma, não vamos ser, é assim exatamente, mas por norma é mais fácil, e eu digo isso pelas várias pessoas com quem eu já trabalhei e vejo, os meus colegas, é mais fácil você levar o peso de alguém do que cortar. É mesmo muito difícil. E é uma coisa dentro da temática de hoje que também é algo que não é classificado ainda como um dos transtornos nutricionais,
Mas eu acredito que num futuro breve vai começar a ser Nossa, até que que é já um sei. transtorno relacionado a medicamento. Medicações e suplementações. Porque é muito difícil você vender para a pessoa que ela, por exemplo, comendo uma banana, ela vai ter um aporte de carboidrato necessário para poder realizar uma atividade física, treino. do que você vender um pré-workout. A crença de você pensar do seu paciente, muitas vezes acreditar que aquele pré-treino vai fazer mais benefícios para ele do que comer uma banana, tá cada vez maior. É mais fácil, às vezes, você vender suplementação do que um plano alimentar. Que é uma coisa... Mas isso é do modo geral hoje em dia, né? Que as pessoas focam-se mais naquela parte que é o extra, digamos, né? Que é aquilo que falta a fazer quando já estás a treinar ou já estás a fazer outra coisa, do que no essencial. Não é? É falta de informação. Não fazem nem o básico primeiro. Não é falta de informação. Informação há mais. É o contrário. Falta de informação de Mas qualidade. não fazem nem isso o sim. básico. É. Porque quando eu, assim, fui entender que essa proteína que eu costumo ver, whey, BCD, ovo, um bom peito de frango e muitos outros. Mas ainda assim eu vejo a influencer a tomar whey e depois na sua dieta não coloca lá o frango. Tipo, fico meio que queres o quê? Sem perceber. Não que não se possa consumir, claro, é importante, Eu mas consumo, o aliás, básico primeiro. Até, olha, são meus parceiros. Eu consumo, faço suplementação, ok? Mas é suplementação, Sim. é complemento. Sim. Eu tenho nutricionista. Estás a ver? Se eu achasse que isso resolvia os meus problemas, não tinha Ia nutricionista. dispensá-la. Nem comias mais nada, né? Não comia, Nem comia mais nada. Mas em não comer mais nada, vamos passar para aqueles que definitivamente tentam não comer nada. Para o Isso. outro distúrbio. Ou seja, é esse do distúrbio que estavas a falar, né? Pessoas que só comem isto. Depois não... Mas os anoréxicos, acho que até isso lhes faz confusão. Não vai quer comer mesmo, isso, não vai comer isso. Não, Ele não quer nada. Muitas Nada. vezes tudo que pensa que pode ter açúcar já começa a fazer confusão. É o desespera. E Porque- deixa, Não, deixa- e proteína também tem calorias, né? tudo tem caloria. Mas deixa eu colocar dessa maneira. Mentalmente, o que diferencia um paciente com compulsão de um que tem ou que sofre de anorexia nervosa? Diferença. Mas a anorexia também é uma compulsão, no fundo, né? Só que é o contrário. Sim. Na verdade, a pessoa tem uma restrição, na anorexia, ela tem uma restrição na parte alimentar, uma restrição intensa de alimentos. Sim, é sim. mesmo o medo de comer tudo. Que é diferente a bulimia, ela vai se parecer muito mais com a questão da compulsão. Porque tem o consumo excessivo de alimentos. Já na anorexia, o paciente, ele não consome. Ele se nega a comer. Né? Muitas vezes ele o que se nega também a é uma comer. compulsão, no fundo, né? Só que não é de É a consumo, mas é da compulsão abstenção. pela restrição. É, É, né? a compulsão pela Exatamente. restrição. É a compulsão para não engordar. Eu estou louca para não aumentar o peso. Então, como é que eu conseguiria definir anorexia nervosa? A anorexia nervosa vai ser a restrição assim excessiva da alimentação no indivíduo. Ele a todo custo não quer comer, ele não quer saber de comida. E eu já agora aproveito para sugerir um filme da Netflix que aborda de forma muito científica e muito séria este assunto. Penso que é Ossos em português. Se a gente colocar aí na Netflix, aborda a história de vida de uma menina. Na verdade pronto, está baseado na menina, ela tem anorexia nervosa, mas depois ela é internada numa casa com todos os outros transtornos alimentares lá possíveis, tem o psiquiatra, tem a família dela, aborda-se aquilo, o quanto de sofrimento aquilo causa, mas e o que é que se vê no filme? A menina não come e toda vez que ela toca numa balinha, qualquer pecinha daqui, tem o comportamento compensatório e o dela preferido era o quê? Era abdominais. Ela está deitada na cama, mas a fazer abdominais de forma exagerada. Então, o anoréxico não quer comer, não quer ver comida na frente dele, porque ele acha que ele está gordo. Ou melhor, ele acha que ele está acima do peso, mas ele já pesa, por exemplo, 25. Mas ele acha que ele tem 60. Calma aí, eu vou fazer um teste aí. A balança diz Deixa- 25, mas... Sim, Deixa-me a só cabeça. pedir, Timóteo,
vou testar aqui se tem algum com esse problema. Timóteo, eu acho que a nossa pizza já chegou. Se puder, pede só para aquecer e quando puderem, podem trazer para aqui. Olha a compulsão alimentar seletiva. Vamos ver as restrições que temos aqui. Estava a falar, não, há pouco estavas a falar da compensação, né? Sim, por exemplo, no caso da minha irmã, é correr e tinha uma bicicleta estacionária que ela, em pouco tempo, gastava, simplesmente. Né? Ok. Sim, tem o comportamento compensatório na anorexia, ele é um dos critérios, né? É um dos sintomas comuns e principais, né? Nós vamos ter primeiro a restrição e depois da restrição é o comportamento compensatório. Ela vai fazer qualquer coisa, por exemplo, tomar laxante, Quando come, tem que fazer qualquer coisa para gastar. Exatamente. Para gastar aquilo que ela acha que ela ingeriu. Mas então, por exemplo, eu convivo com alguém e nós falamos aqui que mesmo para compulsão alimentar, as pessoas muitas das vezes evitam comer em público. Sim. Ok? Então, parece que tem alguma restrição. Como é que eu vejo que a pessoa está desenvolvendo uma ou outra? Só vendo pelo tamanho do corpo? Não, está a perder peso, então deve estar com isso, está a ganhar peso, deve estar com aquilo. Como é que eu diferencio? Não, é importante estar atento também ao padrão de pensamento da pessoa. Por exemplo, na anorexia, a pessoa vai observar a forma como ela pensa sobre si mesma. Ela vai falar muito sobre o corpo dela, a baixa autoestima é um dos sinais na anorexia, e ela vai estar sempre a dizer, eu não gosto de me ver, eu acho que eu estou gorda. Temos de estar atento ao que a pessoa verbaliza sobre si mesma. É um sinal, para além, obviamente, do baixo peso, e depois nós vamos ver o cabelo cai, vamos ver problemas de saúde muito frequentes. Já foi dito no início, a menorreia, a falta de menstruação, osteoporose. Isso, para quem tem uma vida sexual ativa, começa a se perceber falta de lubrificação, dores no ato sexual. Então nós vamos, é visível. Por quê? Porque é uma pessoa que está com deficiência nutricional. E quando nós estamos com deficiência nutricional, da unha até o nosso último fio de cabelo, é perceptível. Então, muita atenção ao que a gente vai ver e também ao que a gente ouve daquela pessoa. Porque ela vai falar muito sobre si, mas sempre no sentido de eu tenho um peso a mais, e nós não estamos a enxergar. Aquilo que ela vê, nós não vemos. É um contrassenso. E como é que Não, ia dizer, complementando, e às vezes tudo que a pessoa come, o pouco que come, tem uma grande preocupação sobre o que está comendo. Sim, sim. Então, calcular calorias. Às vezes a família tem um hábito, por exemplo, de fazer um arroz branco com feijão. A pessoa já começa, não, arroz é carboidrato. Eu não vou comer. E aí quer procurar algo muito saudável. A questão Neto do Mandume está com anorexia, o Ricardo. Olha, não, e agora, ainda bem que tocou nesse aspecto, eles têm a preocupação de ler mesmo as barrinhas para ver quantas calorias tem. Eu faço isso. Sim, mas de uma forma saudável, não é? E por isso é que, ainda bem que falou sobre isso, sobre fazer sina. Para nós identificarmos transtornos, nós temos de trazer elementos cumulativos. Não pode ser avaliado um elemento isolado. Por exemplo, me disse agora, não, eu também calculo as calorias, mas não é uma pessoa que tem restrição alimentar maluca. Então eu acumulo, por isso que diz em psicologia e não só, para ser considerado um transtorno, nós vamos acumular, tem de ter um limite de critérios de diagnósticos, que nós chamamos sintomas, e para além de ter, por exemplo, vamos supor que para a anorexia precisamos de 4 sintomas essenciais, tá bom, fechou os 4 sintomas, mas não basta ainda. Nós temos de avaliar qual é o estrago que esses 4 sintomas causam na vida dele. Por exemplo, a pessoa não consegue mais ir à escola. É um aspecto a ser considerado. Por quê? Porque aqueles 4 sintomas estão a causar prejuízo significativo na vida dela. Porque às vezes você tem aqueles 4 sintomas, mas você ainda faz as suas atividades, não te prejudica tanto, não causa tanto sofrimento, nem te incomoda. Mas você não está a comer. Mas numa fase inicial não causa prejuízo. Então, para ser considerado diagnóstico ou alguma coisa normal, tem de ter os sintomas ali bem identificados, temos de ter um bom tempo a viver aqueles sintomas, e
cada transtorno mental tem o seu tempo. Por exemplo, nós vamos ver num transtorno depressivo, nós precisamos de 1 a 2 semanas com todos os sintomas, mas numa ansiedade precisamos de 6 meses para considerar a ansiedade como doença. Na anorexia também vamos encontrar cada um dos transtornos alimentares, cada um deles tem o seu limite. Quanto tempo você está com restrição alimentar? 1 semana, então não é ainda um transtorno, porque você está com ele 1 semana. Ah, não, estou com ele já há 1 mês. Aí a conversa muda. Então o tempo importa. E como é que uma pessoa que sofre desse problema consegue pensar em ir para um nutricionista? Porque ela não vê as coisas do jeito Com que clareza. a gente vê. Quando é que essa pessoa disse-me que está a tratar, tem pacientes com esse problema? O que é que levou ali? Se essa pessoa não quer nem saber de comida. Acho que quando lhe dizem também de nutricionista, deve olhar tipo... Mas é provavelmente porque já está em tratamento, né? Ou não? Tem os 2 casos. Tem o caso que o próprio psicólogo encaminha e tem o segundo caso, que é esse caso mais recente. O paciente me procurou no sentido de permanecer como se fosse uma verbalização de que o que ele está a fazer está correto. Ou seja, queria como é que eu validação. mantenho isso? É a confirmação Exatamente. profissional da... Porque aí é o Validação. mais difícil, porque é o oposto, né? Que é o nutricionista que depois vai identificar e encaminhar aquela pessoa para o psicólogo. E, obviamente, e digo isso com muita clareza, nós não temos uma base psicológica de tratamento. Porque aquilo que nós temos, eu tive psicologia aplicada à nutrição, é apenas uma chave para conseguir identificar a ponto de conseguir encaminhar aquele paciente para aquilo que ele precisa. Então, foi exatamente isso. O paciente chegou e tudo que você me conhece, sabe que eu tenho uma base muito aberta de alimentos. Eu não trabalho com... Aquilo que você gosta de comer é o que eu identifico. Então, eu comecei a falar assim, olha, você pode comer arroz. Eu posso comer arroz. Olha, você pode comer 3 frutas por dia. 3 frutas por dia? Quais frutas? As que têm mais ou menos carboidrato. Então, os questionamentos, e eu comecei a aprofundar nisso. Okay. Eu comecei a falar para a pessoa, olha, me mostra aí, então, pratos que você gosta. São pessoas que gostam muito de preparar o próprio alimento, porque tem receio que o outro acrescente algo que ele não coma. Então, eu comecei a pedir indicações de receitas que essa pessoa especificamente gostava de fazer. E eu vi que a própria influencer que dava já tinha tido um histórico de anorexia. Então, você começa a ter as chaves. Uma outra característica muito comum, que foi essa característica quando a paciente chega, o adolescente chega no consultório, a gente coloca uma escala de corpo e pede para a pessoa apontar qual que é o que o paciente acha que é o seu corpo. Já é uma forma de você identificar se a pessoa tem ali alguma disfunção de imagem, distorção da imagem. Da imagem. E uma pessoa muito magrinha, que aí já é uma característica além, né? Um dos critérios, com uma roupa muito larga. Incomodado porque os seios estão começando a aparecer. Sempre se olhando. É bom o profissional ter espelhos na sala. Porque a pessoa fica o tempo todo querendo se olhar no espelho. Ou o contrário. Ou o tempo todo fugindo do espelho. Não querendo se ver no espelho. Uau. Então, pessoal, ou seja, é uma pessoa que foi lá sem saber que tinha um problema e você conseguiu identificar que tem um problema. E essa pessoa, nesse momento, por exemplo, está em tratamento, conseguiu aceitar aquilo? Ou... Foi uma abordagem e eu encaminhei no sentido de falar de outros aspectos, porque como bem colocado, nunca é só o alimento, então problemas familiares, eu falei, olha, de alguma forma você precisa de um tratamento psicológico. Não identifiquei e nem coloquei aquilo, nem verbalizei que era a característica que a pessoa tinha. Mas falei, você precisa de um psicólogo para poder te orientar também nesses outros aspectos, a ter uma melhor relação familiar. E daí, como eu disse no início, o contato com o psicólogo, né? De uma forma muito ética, eu elucidei para esse psicólogo da minha desconfiança. Para que o outro lado pudesse caracterizar. Sim, porque Eu se calhar amo essa interação entre os profissionais mesmo. E é muito bom isso. A Thaís diz, apesar de ela ter quase a certeza de que a pessoa tem esse problema,
ela não é psicóloga. Então não fechou passou os diagnóstico. dados e não fechou, porque o que às vezes acontece é das pessoas, eu já vi os sinais, já sentenciei a pessoa. Então, Não, vai mas já também a maneira como tratou também, não é? Como, Sim. Porque provavelmente se tu disseres na cara da pessoa tu és anoréxica ou anorética, a pessoa foge, nunca mais a vês, né? vai para outro Exatamente, psicólogo que lhe passa uma dieta de 800 calorias por aí, e pronto. Exatamente. Ou que piora, ou que concorda, não, realmente. Porque existem linhas para tudo. Eu não sou contra nenhum tipo de linha de atuação, desde que aquilo tenha um mínimo embasamento científico. Porque cada profissional pode escolher atuar na vertente que acreditar e vai ter muitos embasamentos científicos para tudo. Agora, tem que saber analisar o paciente na essência. Porque pelas características dela, naquela característica, se ela fosse um profissional que tem a linha low carb total, assim, que carboidrato é muito perigoso, esse profissional muito provavelmente daria validação para o que essa pessoa estava fazendo e ela continuaria tendo um distúrbio alimentar. Não necessariamente voltado para uma alimentação saudável, mas por uma restrição excessiva. Mas agora, voltando um pouco naquilo que estávamos a falar do que é mais fácil, ganhar peso ou perder peso, o que é que sente que é mais difícil de tratar em consultório? As pessoas querem perder peso ou as pessoas querem ganhar peso? Isso eu falo que é a pessoa que quer perder peso. Porque, por exemplo, não é com 5 quilos a mais que a pessoa já percebe que tem que perder peso. É com muitos quilos a mais. Então, eu até fiz um post ontem que aquilo é muito real, assim. Você tem um processo de emagrecimento que uma pessoa tem que perder 20 quilos. Numa base saudável, aquela pessoa vai perder de meio quilo a 1 quilo por semana, né? Fazendo tudo o que tem que ser feito. Então, minimamente, aquela pessoa vai levar 20 semanas contigo. E muitas vezes, com um mês, a pessoa já enjoou do processo. E tá ali, ou seja, perdeu 4 quilos dos 20 que tem. É muito pouco frente à necessidade. E é claro que, voltando à questão das tabelas, eu já me desapeguei um pouco disso. É bom, muitas vezes, para que você coloque a pessoa consciente do quão acima a pessoa está, né? Tudo tem que ser a forma com que é dita é muito importante. Mas aí é chegar nessa pessoa e falar, olha, não é com... Você tem 20 quilos para perder. Você tem que esperar perder pelo menos 11, 12, para começar a falar de liberdade, para começar a falar de day off, para começar a falar de escapes, entendeu? Eu tenho Isso é mais difícil. Tem um quote de um fisiculturista que a maioria das pessoas já sabe que existe o dia do lixo, ou que os fisiculturistas ou as pessoas que treinam têm o dia do lixo. E aí alguém lhe perguntou sobre, não, passaram-lhe a dieta segunda a segunda. Não é a mesma coisa, mas é uma dieta. E ele, mas qual é o dia do lixo? Olha, vai para o espelho, tira a roupa e olha. Vou ter isso. Enquanto o teu corpo continuar a parecer como um lixo, você não tem dia do lixo. Isso é muito cruel. Então, Se eu falo Não isso sei no se a nossa consultório, eu levo psicóloga um tiro. concorda com isso. É pesado. é pesado. É pesado. Mas às vezes também nós temos que medir quem é que aguenta, quem é que... Sim, Não podemos claro. sair Eu falando com de Just, qualquer forma. eu posso fatigar. Exato, a Me conexão. fatiga só. O seu grau de conexão, o seu grau de afinidade. Por isso que a relação médico-paciente ela tem que ser estreitada. Para que você não diga, talvez, com essas palavras, mas a ponto de dizer para a pessoa: epá, você tem que olhar onde que você quer chegar. Você quer chegar aonde? Porque se você não tem isso bem definido, qualquer caminho serve, literalmente. Eu vou falar a mesma frase, mas de uma forma bonita. Que agora todo mundo anda muito sensível. Enquanto ainda não alcançaste o teu objetivo, foca na meta, tá bom? Quando chegares próximo do peso ideal, já podes ter uma liberdade por aqui, outra coisa por ali, mas foca, tá bem? E Até para chegar ao foco, nós temos de trabalhar a questão mental, porque isso está muito associado ao imediatismo, à Exatamente. pressa,
a vontade de querer já. E a outra- pessoa não se compromete com o tempo, né, que as coisas levam. Ou melhor, o processo. Nós não respeitamos os processos para tudo que nos predispusemos fazer. E isso é uma questão mental, né, que a pessoa tem de trabalhar ao ponto de amadurecer emocionalmente para entender que há coisas que levam tempo e enquanto esse tempo não chega eu tenho de adotar uma postura diferente para alcançar o objetivo, né, desse processo. Eu acho que aí também focaste uma coisa, por falar em processos, né? Eu acho que muitas pessoas, seja em que for, né? Se no desporto também deve ser a ganhar ou a perder peso, focam-se demasiado no objetivo, na meta a que querem atingir e não no processo. Porque a parte importante é o processo. É a caminhada, sim. A caminhada é que tens que apreciar a própria caminhada ou te focar, tens de tirar o teu, se for um desporto ou coisa assim do género, tens de tirar o teu prazer do processo e não do resultado. Né? Como dizem os grandes vencedores, não, os grandes campeões, por exemplo, guardam as medalhas numa gaveta qualquer, que não interessa muito, porque o que interessou foi chegar lá. Não é? Mas e se nós pararmos para pensar, o objetivo ele depois é meio sem graça, tem meio que uma duração muito pequena, às vezes a própria vitória tem que 4, 5 segundos, 10 minutos de euforia, mas é tudo o que aconteceu antes, o treinamento, o preparo, o viver, aquela extase de estar ali, para tudo que fazemos na vida. Depois, quando chega, já ganha a medalha, muito bom, mas a nível fisiológico e psicológico é momentâneo e passa. Tens uma descarga única e sim, ponto. acabou. Mas se não apreciaste o processo todo... Sim, aquilo fica meio... Não, e se não aprecias o processo, porque o risco de não chegar à meta é muito maior. grande. Pois é. E se não chegas lá, não tens compensação nenhuma, só vais ficar pior, né? Outra pergunta do pessoal de fora é: roer as unhas é algum tipo de compulsão? Depende. Se for em excesso, né? O que é excesso? Define excesso. Não, excesso vai excesso. Você faz isso de 24 sobre 24, de uma forma ao ponto de magoar os teus dedos, né? É não por aí. aguenta ver o sangue. É curioso agora que fala. O meu irmão, lembrei-me, o meu irmão mais velho, quando éramos mais novos, até o dedo do pé ia para a boca. Ele até hoje rói, mas quando nós éramos mais novos era demais. Eu não sei, claro, na época eu não entendia, mas hoje me faz crer que talvez era algum tipo de ansiedade, alguma situação que ele, se não tivesse a brincar, ele estava com a mão na boca e quando já não tivesse nada para fazer, para roer na mão, era o pé. Eu tenho uma prima que também fazia isso. Ai. Roía os dedos dos pés. Vai lá, conta. Vamos contar uma... Foi as unhas é bem fixe. Ai, nunca senti prazer. Não, mas eu acho que tem mais a ver com ansiedade. Eu não posso assumir. Eu acho que tem mais a ver com ansiedade do que propriamente uma compulsão. Esse fator de roer as unhas. Eu me vejo, por exemplo, e não é ansiedade de tipo diagnóstico. Estou a ver um jogo daqueles que, sabe? E estou assim. Estou a ver Fórmula 1 e estás assim. Mas nunca cheguei ao nível de até tirar alguma coisa. Pode ser ansiedade, pode ser estresse. Por exemplo, também podemos encontrar esse comportamento no TOC, né? No transtorno obsessivo compulsivo. Por exemplo, se eu identificar que alguma coisa nessa mesa está muito desajustada, para quem tem TOC, aquilo começa a causar-lhe uma não aflição. Está simétrico aqui. Sim, não está meio que... Nosso copo não. Pois. Começar a causar uma aflição e eu já estou aqui com a roer, né? Tudo, como eu já disse, para ser considerado problemático, compulsão, anormal, temos de avaliar vários fatores. A intensidade, a quantidade de vezes que faço e de que forma aquilo me prejudica. Imagina que meter a mão na boca tem muitos riscos, né? As bactérias e por aí fora, não é? Então, vamos supor que essa pessoa está sempre a adoecer. É verdade, sim, tem de moderar isso ou melhorar isso, porque temos muitas bactérias aqui nas nossas mãos. Que é uma coisa interessante também dentro dessa temática, que é
o evoluir da ciência e dos métodos. Porque quando você tem estratégias para ajudar com aquilo, fica muito mais fácil. Agora, assim, o que você conhece de estratégia tirando os esmaltes amargos para parar de roer a unha? Alguém vir te dar um tapa quando você come? Não, são estratégias que possibilitam com que você melhore o seu comportamento. Sim, porque imagina, nós queremos cortar numa criança essa questão de roer as unhas. Você vai gritar tanto e lá ela não para. Então, criar métodos e mecanismos que ajudem essa pessoa a não fazer aquele comportamento porque é prejudicial. Então, nós vamos um esmalte que seja amargo, criar um outro mecanismo, qualquer coisa, porque se nós retirarmos aquilo que para ele causa uma sensação de bem-estar de forma muito abrupta e sem qualquer preparo, como nós chamamos um desmame, também pode causar ali o seu problema. É como, por exemplo, a questão da restrição para os viciados, né? Quando estão em abstinência, causa um sofrimento brutal, né? Você vai tirar a droga dele assim, do nada, tem uma descarga aí no corpo, física e psicológica, entra em estresse. O mesmo acontece com qualquer outro comportamento que a gente tem. Se a gente tira de forma bruta, sem desmame, sem preparação, pode causar aí um mal-estar, um desvio. Tem que ter um preparo. Entrando um pouco, só aproveitando a deixa, o mesmo pode acontecer, por exemplo, para as crianças que chupam o dedo. Tiraram a chupeta, substitui a chupeta com o dedo ou existe algum outro tipo de transtorno que causa isso? Não sei dizer se o chupar o dedo está associado a um transtorno. Eu acho que é um ato involuntário. Um mamar, porque a criança, quando nasce, tem a fase oral, que é a da sucção. Então, ela quer sugar tudo e aquele sugar do dedo está muito associado ao mamar, né? Então, naquela fase é normal. Mas o problema é que na nossa cultura, por exemplo, as mães não gostam tanto dessa ideia porque está associada a muitas crenças. Vai ficar boelo, vai assado, vai cozido. Os dentes vão para estraga aqui a moldura dos dentes, as próprias bactérias. Então, quer-se cortar aquele hábito a todo custo. Então, acredito que é mais também... Tem gindungo no dedo, né? Sim, já vi casos do gindungo. Eu amaria o homem gindungo. Depois, a quem gosta. Numa criança. Mas, olha, vamos tentar agora, acho que nós três que nós... Eu estava a lembrar há pouco, fui à procura no telefone e lembrei-me de ler de uma coisa que é... já está a ser considerado distúrbio também, que é ortorexia. Não é? É que só comer coisas que se considera saudáveis. Ou se acha que são saudáveis. Então eu estou quase a entrar para este transtorno. Mas isso é um transtorno? É considerado um transtorno? A ortorexia e a vigorexia são transtornos alimentares. E o que é a vigorexia? A vigorexia é a necessidade de treino em excesso. Okay. Mas calma aí. A ponto de levar a uma lesão muscular. Não, tudo em excesso faz mal. Até essa história do comer saudável. Mas temos que começar a definir o que é excesso. Porque, imagina, se te prejudica, quando prejudica. Sim, o excesso está associado a prejuízo. Exato. Sim. Ok. Tudo que vai causar algum mal-estar a ti ou a outrem, vamos considerar excesso, né? E para além do próprio mal-estar, é a quantidade de vezes e o quanto de tempo tu dedicas para aquilo. Ok, faço muito e para além de fazer muito, ainda prejudica-me a mim e aos outros. Aí é excesso. É prejudicial e inflexível. Sim. Que é no sentido de que, ok, você é uma pessoa que gosta de treinar. Então, a partir do momento que você define que você quer ganhar mais músculo na região dos braços. Você começa a treinar braço todo dia, sem dar descanso para o seu braço. E se alguém chegar e falar assim, Pedro, você tem que dar treina pernas. Vamos treinar pernas hoje para você dar um descanso para o seu braço, para você treinar amanhã. Então você torna-se uma pessoa inflexível. Não, eu não vou fazer. O meu objetivo é ganhar braço. É a mesma coisa da ortorexia, que é a partir do momento que eu não tenho o que eu considero um alimento saudável, porque alto lá também não é tudo que você fala para a pessoa que é saudável. Exatamente, o que a própria pessoa considera. Né? Exatamente. Ele não come. Já que é questão de perceptions, de percepção, podem trazer minha pizza, porque para mim pizza é saudável. Por favor, já pedi faz tempo. Ortorexia, você. Não, mas falamos há pouco tempo de treino. Só para fechar aquele capítulo. Oba! Chegou!
Obrigado. Obrigada. Temos Olha, pizza. Temos pizza. Deixa já fazer a publicidade. Tá cheirosa. Se for para comer pizza, que seja Pizza Pizza Hut. Ok? Então, nós aqui são coisas de qualidade. Eu não sei se vocês acham saudável ou não. Daqui a pouco a Thais vai falar do equilíbrio. Tem coisas Só saudáveis. tem coisas saudáveis, mas pelo menos a qualidade a gente garante. E o sabor Tem também. que comer metade dela sem parar. Agora vamos começar a analisar como é que nós comemos. Já, tipo, não, esta é minha, onde é que está a vossa? Ai, Jesus. Tá muito cheirosa. Mas não, tá à vontade. Podem. Olha Sim, estavas a isso. fazer uma pergunta assim, né? Eu queria para não fugir, para não me esquecer. E o pessoal ouviu uma comentar, obrigada. Ouviu uma comentar do treino. É importante. Pelo amor de Deus, se treina 5 vezes por semana ou 6 vezes por semana. Jesus. Vamos a cuidar dos outros. Ela fez isso para me analisar, hein? Obrigada. Pelo menos 2 vezes o tronco. Sim. E eu estou a dizer isso o mínimo, porque o ideal é, nós às vezes olhamos, não, vou fazer, hoje treinei perna, amanhã treinei glúteos. A maioria dos exercícios, a não ser que tu tenhas um PT rigoroso, a maioria dos exercícios de glúteo são executados Pelas usando as pernas. pernas. A maioria. Há alguns isolados. A maioria dos exercícios de perna, os agachamentos, pegam o glúteo. Então, às vezes, estás a treinar de forma repetida os mesmos músculos e, como a gente diz sempre, o exercício físico é magoar o músculo. Ele precisa de ser recuperado. Ok? Então, se possível, dia sim, dia não. Se for para treinar 2 dias a parte inferior, que seja isolado. Hoje vai ser quadríceps e procura os exercícios específicos de quadríceps que tentam isolar o máximo o quadríceps para não pegar tanto dos outros grupos. Aí o que você tem no glúteo é só um estímulo. Não foi um treino, foi um estímulo. Aí o dia seguinte treinas o glúteo, depois repousa. Trabalha abdômen, trabalha o tronco. E eu adoro treinar superiores. Então, Acho. vamos mudar isso. Agora me explica uma coisa. Por que a gente trabalha o músculo da mastigação o tempo todo? E a cara não fica definida. Tem que dar descanso pro coitado. Eu acho que temos que começar a comer coisas mais duras. Se para ganhar peso, quanto mais. Acho que temos que começar a comer coisas mais duras. Comer borracha. Mas agora que nós estamos a comer, também vamos analisar quem depois de sairmos daqui, quem vai na casa de banho primeiro. Vamos entrar para o último deles, dos 3, que seria a bulimia. Como é que definiríamos a bulimia e quais são os principais sinais tanto para quem sofre como para quem está do lado identificar? Ok. Na bulimia nós vamos também, é um transtorno alimentar, nós vamos encontrar o indivíduo que come e depois a ação compensatória, né, para deitar fora. Né? Diferente da anorexia, o anoréxico não come. Já a pessoa com bulimia, ela come. Come às vezes muito, na maior parte das vezes come de forma compulsiva. E ainda que não for compulsiva, depende, mas ele come e ele vai ter o ato compensatório, que na maior parte das vezes vai ser vômitos, tomar laxantes, atividade física exagerada para poder queimar aquilo que ele considera que ingeriu em excesso, e sim, na maior parte das vezes ingeriu em excesso. Então, na bulimia, essas são as principais características. Comer muito e depois ter o ato compensatório de forma imediata, na hora. O que vai causar, sim, um prejuízo muito grande, trazendo problemas muito sérios, porque a pessoa está toda hora a vomitar, né, que é uma característica muito importante a ser mencionada. Ela está sempre com vômito, né, e a Thaís poderá falar um bocado mais sobre isso. A questão do vômito traz um desgaste nos dentes, a própria desnutrição, porque ela vai sempre tirando, né, porque é automático. Comeu, não deu tempo de digerir e para aquilo se tornassem nutrientes e já vai tirar, né? Então essa pessoa também está em grande risco de ter problemas gastrointestinais, cardiovasculares, desnutrição e dentre outros. É frequente?
Muito frequente. E principalmente que eu falo nessa nova geração, da preocupação com o corpo. Isso está se tornando cada vez mais assim, parece que se você não fizer, você tá fora da caixinha, sabe? Você, é como ela falou, da questão do pertencer. Porque os colegas da escola... Só que para algumas pessoas é como tudo. Há quem fuma e não é viciado. E né, faz ali uma situação pontual. E há quem se vicia nisso. E é o que acontece. E em alguns casos, como tem... não que não acometa adultos, tá? Mas como acomete muitos adolescentes por conta dessa busca do corpo perfeito, do que é o ideal, muitas e muitas vezes isso está associado também a episódios de mutilação. Que os pais notam, percebem, às vezes, como tudo, existe a fase da negação, de achar que não, meu filho não tem essa característica, começam a bloquear. Eu tive uma paciente há um tempo atrás que os pais descobriram e, assim, após as refeições, trancavam o banheiro e falou, olha, se você realmente quiser vomitar, você vai vomitar dentro do seu quarto e você vai ficar lá sentindo o cheiro do vômito. Porque você vai parar com isso, você tem que ter autocontrole. E aí essa paciente começou a pegar X-Ato e se cortar como uma forma de se penalizar por ter comido tanto. E chegava, assim, normalmente faz em regiões que não são tão expostas, né? Porque senão aí vai piorar ainda mais o contexto. Então, numa situação assim, no calcanhar, onde depois coloca uma calça e aquilo se tampa. E existem casos muito, muito graves mesmo. É bem sério. Muito. Doutora, quando tem um paciente que sofre de bulimia, qual é a forma mais, como é que eu diria? Mais fácil, não, mas qual é o melhor approach para ele em termos de aceitar, por exemplo, se alimentar sem ter a necessidade de tirar para fora? É conseguir fazer com que ele aceite que o corpo dele até está bem. Qual seria? Porque, só para entender uma coisa, se ele come e quer tirar é porque sente que o corpo se calhar não está conforme devia estar, não? Sim. A resposta é sim. Ele acha que o corpo vai, aquelas calorias que ele ingeriu vão fazer ele aumentar o peso. Vou começar a me pegar no que a Thaís trouxe, a questão dos pais dizerem: vai lá, fica trancada e sente o cheiro do teu vômito, porque você tem que aprender a ter autocontrole. Erro. Ninguém diz a alguém com câncer: olha, tu tens de ter autocontrole para que esse câncer desapareça. Ninguém diz a alguém que está com enxaqueca: controla-te lá para essa enxaqueca passar. Então, o mesmo deve se aplicar aos problemas psicológicos. O que tem que ficar aqui bem definido, é que os transtornos alimentares, como são definidos de antemão, são transtornos, é doença mental. E na doença mental nós temos uma distorção cognitiva, nós temos a pessoa fora daquilo que é a consciência, o juízo perfeito. Ela não está como a Alice, que sabe, que está felizmente sã e sabe que eu tenho limite para comer essa pizza. Ela não tem essa percepção a nível de cognição. Então eu não posso exigir desta pessoa um comportamento igual ao meu, de quem tem essa consciência. Isso lembra-me o filme Joker, eu sugiro. Muito bom, que descreve muito a questão da doença mental. E tem uma frase que ele diz no final do filme que é: as pessoas esperam que um doente mental haja como se ele não tivesse uma doença mental. O que é difícil. Então isso vai levar à resposta da sua pergunta sobre o tratar, como fazê-lo perceber que ele tem de se comportar. Na verdade, tu tens de tratar, primeiro, entender as causas, criar um plano de tratamento para essa pessoa e, dependendo da gravidade, encaminhar para o psiquiatra, porque os transtornos alimentares eles são tão graves que não são tratados apenas pelo psicólogo, porque na maior parte deles precisam de medicação, né, os psicofármacos, e os psicólogos não prescrevem. Então, vai para o psiquiatra também vai fazer a sua avaliação e vai ser essa multidisciplinariedade. Então, eu, psicóloga, vou fazer o quê? Por exemplo, uma teoria comportamental, que é o TCC, teoria cognitiva comportamental, dependendo do caso. Porque o que é que eu quero mudar? A cognição, a forma dele de pensamento. Mas isso leva tempo. Vamos supor, no caso da irmã aqui,
que está desde os 17 anos, hoje tem 50 anos. Imagina quantos anos de estrutura cognitiva foram aí desenvolvidas, traumas, uma série de fatores que eu não consigo trabalhar em um dia de sessão, 2 dias de sessão. Então isso leva muito tempo e toda uma equipe, a própria família entra nesse processo de mudança de mentalidade, porque a família entra nessa história do tratamento ser multidisciplinar. A nutricionista entra, o psiquiatra entra, a psicóloga entra e depois todo e qualquer outro profissional que tem de vir a ser chamado. Vamos supor que ela já deu cabo do estômago, também tem de entrar o estomatologista, prontos, né? Essa diversidade. Então, não podemos nunca, e não só para os transtornos alimentares, mas para todos, e essa é a nossa luta enquanto profissionais de saúde mental, fazer as pessoas perceberem que não é frescura, não é porque tenho vontade de comer muito e depois ir lá. Não, é que muitas das vezes a pessoa está numa luta interna para ela não fazer. É uma luta também, brutal. Também são coisas, são culturais, né? Até, existe muito, por exemplo, as pessoas com depressão, também há muita gente que diz, anima-te, já vai passar. Anima-te, tipo, vai passar. Já vai passar. Sim, isso é só frescura. Não fixa assim. É muito chato, na maior parte das vezes isso piora o quadro, porque quando tu me dizes anima-te, o que é que tu me estás a passar na cabeça? Que eu estou assim porque eu quero, que eu estou assim porque eu sou uma preguiçosa, uma má gestora. Completamente. Estás a desvalorizar, porque às vezes nós não entendemos o real esforço e sofrimento. E essa palavra sofrimento, ela tem de ser trazida para esses transtornos que estão aqui a ser discutidos. O doente com esses transtornos, esses 3 essencialmente, eles vivem em sofrimento. Atenção, para casos em que as pessoas já tenham o diagnóstico, está lá, é anorexia. Essa pessoa vive em sofrimento porque tem vezes em que ela se percebe com todos esses mal-estares físicos, né? Porque a anorexia adoece muito o corpo. Ela tem dor, ela tem todo esse sofrimento, mas ela não consegue parar. É como olhar para a toxicodependência. Né? Então, não se pode chegar apenas e dizer, olha, muda a forma de pensar, hoje como só um pedacinho. Não é isso que vai resolver. O que vai resolver é um tratamento que vai trabalhar a questão cognitiva do indivíduo, a questão mental, a estruturação e reestruturação do pensar dele, junto da questão psiquiátrica que é a medicina, a medicação. E o que eu não posso deixar de frisar é a questão da e tem uma doutora que eu acompanho, ela fala muito sobre isso. Transtornos alimentares, se ele tiver a ser acompanhado por um psicólogo ou psiquiatra que não coloque no plano de tratamento a atividade física, fuja desse profissional. Por quê? Porque com essa questão toda desses transtornos, nós temos ali um nível muito alto de dopamina por causa desse efeito de recompensa, de comer, agora estou em ecstase. Tem aí os níveis de dopamina elevadíssimos. E a melhor forma de conseguir regular essa dopamina é com atividade física. E para os transtornos, por exemplo, a compulsão, não é qualquer atividade física, é uma atividade física competitiva. Porque a ideia de competir, de autossuperação, ajuda o paciente a regular os níveis de dopamina. Então, para esse paciente que está com compulsão e eu quero, olha, vai lá, vamos fazer diferente. Pronto, tem a própria terapia que tem a sua forma de ser, né? de se entregar, e tem atividade física. Treine, mas claro, com uma equipa que vai ajudá-lo a treinar de forma adequada. E esse PT tem de estar em sintonia comigo, para que eu oriente. E a nutri dele também. Porque também tem os seus riscos, porque no desporto há muita gente também com distúrbios alimentares. E ele é uma pessoa que ainda está com um pensamento de desmotivação. Então, a forma como ele vai treinar, eu tenho de instruir o PT deste paciente que ele está nessa condição. Então, o tratamento com ele, o trabalho com ele tem de ser diferenciado por A, B ou C. Então, é muito mais complexo do que a gente imagina, e é importante referir que esses pacientes estão em sofrimento e eles não querem estar naquela condição, ou melhor, não é de propósito. Acho que é importante e frisar aqui a importância de ter uma equipa multidisciplinar, ter profissionais não só qualificados, mas que possam comunicar entre eles, não é? Por exemplo, nós estamos uma das coisas que nós tentamos trazer aqui, apesar de ser numa escala menor, é de, independentemente do meu conhecimento, independentemente do conhecimento do Just, é tentar trazer uma equipa que vai tentar
tocar em vários pontos. Eu acho que para trabalhar e para ajudar essas pessoas também é muito importante. Nós, por exemplo, além, claro, dos nossos convidados, nós temos um parceiro que é a Atlas Med, já passando a publicidade para eles, que tem, basicamente um centro de diagnóstico, mas também uma clínica com vários profissionais de diferentes áreas e que trabalham em sintonia. Então, para o pessoal que está com algum problema, algum distúrbio ou qualquer outro problema de saúde, os meus colegas depois vão passar aí os contactos do pessoal da Atlas Med. Procurem as clínicas, se não sabe, não tem contacto, manda mensagem para nós, pode ser na página da Thaís Borges, que já passou aí na tela, pode mandar, a doutora daqui a pouco também vai passar o Instagram dela, para a minha página pessoal, para o Just, para a página do Prep Talk. Aliás, falando em página do Prep Talk, a maioria das pessoas que vê o programa não se inscreve. Então, subscrevam, bem. Tem muita informação importante, porque a ideia não é fazer um programa bonitinho, é fazer algo que possa informar e educar as pessoas. Mas acho que é essencial, que já estamos quase a terminar, passar a mensagem de que quem tem o problema não significa que quer ter o problema, então muitas das vezes precisam de ajuda. Exato. E o papel daqueles que estão à volta é fundamental, dos amigos não minimizarem o sofrimento e o que os outros estão a passar. E outra coisa que eu bato, que é o nosso lado, aos profissionais, vamos ser sérios, vamos estudar, vamos nos formar. Hoje eu digo, por exemplo, os PTs, que são os meus colegas, é importante não só saber passar treino, é importante serem responsáveis e estar atento e reconhecer sinais, porque uma coisa que não mencionaste, que a própria pessoa às vezes não está consciente do problema que tem. Porque muita gente diz, pô, ser PT, ser psicólogo, é ser nutricionista, porque a maioria dos PTs é assim, não. Mas é isso, a maioria dos PTs ouve isso, do tipo, os alunos pedem dieta. Sim. Os alunos vêm e desabafam, ok? Muitas das vezes está aí, está a falar dos problemas e tudo, mas a gente absorve. Mas se nós estivermos atentos aos sinais, se nós estudarmos, como a Thaís fez, aos sinais do paciente, encaminhou para um psicólogo. Aos sinais, às vezes, nós podemos falar, pô, não, queres esse objetivo e tudo mais, olha, top, eu vou fazer um treino assim, mas, olha, tem aqui o contato da Thaís, ela pode passar uma dieta mais adequada. Tem aqui o contato, porque é importante não pensar que eu vou pegar tudo, eu tenho que saber. Ninguém precisa saber de tudo. Mas se nós conseguirmos trabalhar em sintonia com pessoas que nos possam fazer atingir o objetivo, porque no final o que nós queremos é saúde e bem-estar para as pessoas que estão do nosso lado. Isso. E acho que é nesse caminho que nós temos que começar a focar. Eu, antes de fecharmos, vou só agradecer às pessoas que tornam esse programa possível. A Chili Beans, que é o pessoal que nos deixa bonito. O Just. Estou de olho naquele ali, doutor. Eu já reparei que você está olhando nesse. Você pode experimentar. Olha. Afinal, gostaste também. O Just Gente, também. já tem a minha digital aqui. Tá pensando o quê? Então, ao pessoal. Olha isso. Peraí, deixa eu... Tens de tirar os fones. Aos atletas, tem óculos de corrida, tem óculos de ciclismo. Olha isso, galera. Peraí, deixa eu só... Acho que fica melhor na tua cara que na minha. Olha isso. Para a corrida, não é? Olha, até me deu vontade de correr. Vem só então. Aparece, vem só. Então, Vou entrar pros Cofutula. quem tiver interessado, tem um quiosque no Bela Shopping, tem um no Shopping Fortaleza. Passem lá, vai encontrar alguma coisa que de certeza melhora a vossa autoestima. Com certeza. Né? Às vezes sentir bonito também melhora um pouquinho, é uma parte. Claro, a minha empresa de suplementação, que ajuda a manter
Eu estou de olho nela. Não são eles só que... Atenção, isso aqui é muito trabalho, é muita refeição certa e, claro, ajuda. Eu também ainda continuo assim. Tem que tomar mais, então. Não é? Tomando termogênico. Estamos de olho nesse whey aqui. Não, mas é de qualidade e é um facilitador. As pessoas têm... Eu não faço publicidade, nem falo bem como se tivesse a entregar o segredo ou a cura, porque os suplementos não fazem nada sem o nosso trabalho. Ok? É um complemento. Não adianta Thaís me passar uma dieta e eu não seguir e achar que vou compensar tudo com a suplementação. Não adianta eu só correr e não fazer as coisas certas. Então, vamos fazer o nosso papel, o básico. E claro, se for suplementar, usa o SN. Também vamos passar, está aí a passar o contato, a página da USN do Instagram. Qualquer coisa é só mandarem mensagem, que tem lá os centros e os pontos de venda oficial, ok? Que a USN tem representante local. E claro, para fechar, a Cistec teve aí o tempo todo, então não preciso falar tanto. O Justo quer passar uma mensagem? Sim, não, eu só queria, falámos de vários distúrbios alimentares, né? Eu queria, como treinador, neste caso de atletismo, só queria deixar um pouco algumas dicas para os profissionais na minha área. Não sei, como PT deve ser um pouco diferente, para reconhecerem certos sinais de deficiência energética. Eu próprio já tive esse problema sem saber, okay? Não estava a conseguir comer ou consumir calorias suficientes para compensar o desgaste, né? E então, é como já estava a dizer no início, nas mulheres, um dos primeiros sintomas é a amenorreia, né? Para a falta da menstruação, mas há outros sintomas que são muito parecidos com sobrecarga de treino, ou seja, muitas vezes as pessoas confundem as duas coisas. Quando estás, por exemplo, com dores musculares constantes, que não passam facilmente, é um sinal de sobrecarga, mas também pode ser um sinal de deficiência energética. Insónias, mudanças de humor, ou seja, a pessoa irrita-se facilmente ou começa a chorar, ou pronto, lesões, muitas vezes são fraturas de stress ou reações de stress, ou seja, são pequenas fraturas no osso por causa pode ser sobrecarga, mas também pode ser deficiência energética. O corpo é muito inteligente. Pronto, nós temos uma necessidade energética diária e se não conseguirmos satisfazer essa necessidade, o corpo começa a desligar sistemas. Primeiro a reprodução, né? Libido, aquilo vai tudo para baixo, e depois começa noutras regiões, né? Tem que comunicar. Exatamente, ou seja, fiquem atentos a esses sinais, que é muito importante quando tem atletas que podem às vezes pensar que estão em sobrecarga, estão a treinar demais. Às vezes não é isso, é porque simplesmente não estão a conseguir consumir calorias suficientes. Não estão-se a alimentar adequadamente. Exatamente, não estão-se a alimentar em condições. Ou seja, neste caso também o próprio atleta pode não estar consciente. Eu tive nessa situação, tive fratura de stress no sacro há uns anos a causa disso. Ou seja, e não era só energética, também era a falta de proteína na altura, né? Precisávamos de um pouco de tudo, né? Portanto, é para reconhecer isso. E outro comentário com que fiquei, por exemplo, estávamos a falar
da reação das pessoas às coisas, né? E às vezes o próprio, estou outra vez a falar do déficit, né, energético, também aumenta, em vez de, pronto, aumenta a depressão, né? Porque não temos energia para nada, porque não temos mesmo energia para nada, né? Não estamos a consumir o suficiente, não ajuda em nada, portanto deve complicar bastante também o tratamento nessas pessoas, né? Porque a tendência é a ficar mesmo deprimida, não? Pois é. Acho muito, muito importante esse ponto. Eu deixo já fazer publicidade. Nós vamos ter 6 episódios. Porque eu tenho que falar da pica. Tem que falar da Tem que abordar a pica aprofundadamente. Não, mas é bem interessante. Acho que vamos, porque qualquer um desses distúrbios dava um programa, um episódio completo, porque há muito que se fala. Nós estamos a tentar começar a tocar nesses aspectos, mas com o tempo, e acredito, às vezes as pessoas só precisam do primeiro passo, ou do primeiro exemplo, da primeira pessoa, do primeiro programa, para começarem a dar o passo à frente, a olhar e perceber, pô, eu afinal tenho esse problema, eu afinal estou a sofrer, ou poderá ser um problema aí se autoavaliarem inicialmente. Então, o meu conselho para as pessoas, fiquem atentos, por favor. Os meus convidados, claro, deram aqui as dicas sobre sinais de troca de humores, mudança nos hábitos alimentares, restrições muito radicais, ou até comer de forma muito, como é que eu diria, compulsiva. Qualquer que seja uma troca muito daquilo que é o padrão, talvez não significa que seja um problema, mas quando é por tempo prolongado, e claro, como a doutora disse, quando traz algum prejuízo para si ou para aqueles que estão à volta, se calhar é a altura de se reavaliar. Para fechar, deixa-me agradecer, claro, a vossa presença, por terem tirado aquilo que é mais importante na vida de um ser humano para os outros, que é o vosso tempo, para vir aqui nos prestigiar e, claro, trazer informação de qualidade para as pessoas que estão lá em casa. Doutora Alice, foi um prazer. Espero-lhe naquele banco ou no outro, ou aqui, mais vezes. Okay? Espero que também tenham gostado. Claro, gostei bastante. Muito obrigada. Foi um prazer para partilhar a mesa com pessoas super inteligentes. Me elogiaram. Aos nossos estrangeiros. Ao europeu. Estamos a te agradecer muito, Yus. Tenho que parar de te agradecer. Não é? O Yus está aqui toda hora. Ainda ontem esteve aqui comigo. Então, mas nunca é demais. Ontem a pizza tinha camarão, olha. Hoje não acabou. Isso não acabou é um sinal. ainda. Eu acho que querem comer no off. Sim. E claro, a Thaís, olha, deixa-me falar que a minha nutricionista vai de férias. Mas ela teve o cuidado de ligar e falar, pô, eu daqui a pouco saio, mas temos que cumprir o cronograma e tal que ficamos, porque esse episódio foi cancelado umas 4 vezes. Acontecia sempre alguma coisa com os psicólogos. Muitos distúrbios neste episódio. Então, o meu muito obrigado pela consideração. Saiu. E para vocês lá em casa, não esqueçam, pelo amor de Deus, Just, o que é que eles têm que fazer? Clicar naquela coisinha, né? A dizer subscribe. E o pior é que é de graça, pessoal. Pelo amor de Deus. Ajuda bastante a passar informação para as outras pessoas, tá bom? Da nossa parte é tudo. Esperamos por vocês no próximo episódio e espero do coração que tenham aprendido alguma coisa e que essa coisa que vocês tenham aprendido consigam incorporar no vosso dia a dia ou no dia a dia de alguém que vos é próximo. Meu muito obrigado novamente e um abraço. Tchau.